na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a miscigenação do povo brasileiro. O que é essa miscigenação do povo? É a mistura de raças, como que elas são formadas. A gente vai ver como que a somatória dessas raças, ela concede um nome próprio, tá? Então, hoje a gente vai ficar em específico a diferença das raças e da miscigenação do povo brasileiro, tá? Então, para nós começar a aula, para vocês darem uma relembrada na aula passada que o professor Calel passou para vocês, eu vou apresentar aqui uns slides e a gente já vai comentando. Hoje é importante, na aula de hoje, ter uma caneta, um papel ou um lápis na mão, tá? Que vai ter algumas anotações, tá? Para a gente já ir anotando e cada vez que a gente vai anotando, a gente já vai conseguindo gravar melhor a situação. Então, eu vou pedir para vocês terem lá com vocês um lápis, um papel e uma borracha, tá? Vamos lá. Pessoal, então a composição étnica brasileira. Então, para a gente saber o que é, como que ela é formada, essa composição, primeiramente a gente tem que saber o que significa essa palavrinha aqui, étnica, né? Então, essa palavrinha aqui, ou seja, a gente já deve ter comentado nas aulas anteriores, mas para dar uma reforçada, essa palavrinha étnica significa a cor da pele, ou seja, como o sujeito ele é formado, tá? E a gente sabe que no Brasil existe uma miscigenação muito grande. O que significa essa palavra miscigenação? É a mistura dessas raças, tá? A gente vai acompanhar aqui que cada uma vai ter um nome específico, tá? Então, o povo brasileiro, ele é... O que dá para a gente resumir já de início? Que o povo brasileiro é uma raça miscigenada, né? Ou seja, várias misturas. E a gente vai ver aqui como que essa miscigenação, ela transformou a população brasileira, tá? Aqui a gente já pode ver uma foto aqui embaixo onde tem os índios, os negros, os imigrantes europeus. Então, tudo isso se transformou numa mistura, tá? Então, a partir desse princípio, a gente agora vai definir como que é formada essa etnia brasileira. Vamos lá. Ó, a formação da população brasileira, tá? Qual que são os principais grupos que formam essa população brasileira? Aqui tem as fotinhos, ó. Os índios, que são os povos nativos, que vocês já viram lá, ó, a formação do território brasileiro, né? Vocês viram que quando os europeus chegaram no nosso país, só tinha os índios, era habitado pelos índios. Agora a gente vai dar continuidade desse ponto, né? A gente vai ver, então, como que ocorreu essa evolução dessas raças, tá? Então, os índios, que são os povos nativos, os africanos, que vieram para o Brasil como escravos, e os imigrantes europeus e asiáticos, tá? Sobretudo os portugueses, como a gente viu lá no território, os portugueses eram os principais colonizadores do Brasil, né? Então, a partir dessas três raças, começou a miscigenação, tá? Começou a misturar. A gente vai ver que várias outras raças entram junto logo após a colonização. Vem bastante imigrante asiático, bastante imigrante de outras partes da Europa. Então, a gente vai ver que o povo brasileiro é bem diversificado, tá? Ó, a população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorre em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Então, agora a gente vai começar a especificar como é que ela é a formação dessas raças. O 4, a etnia brasileira. Então, ó, o princípio da etnia brasileira, da nossa etnia, é índio. Então, a princípio, a etnia brasileira é formada pelos índios, tá? Daí aqui vem a setinha que agloba os brancos. Então, índios, brancos, daí com a vinda dos brancos já vieram juntos negros, e daí os amarelos asiáticos, que foram os que colonizaram depois, tá? Então, a base da população brasileira é índio, branco, negro, amarelo e asiático. Ok? Agora, a cor dos brasileiros. No brasileiro, a gente considera que ele é formado principalmente pelos pardos, tá? Pessoal, aqui essa parte que a gente tem que dar uma anotadinha lá. Daí. É assim, ó. Cafusos. Então, o povo brasileiro, ele é formado pelos pardos. E esse pardo, ele se divide em três partes, tá? Qual que são essas três partes? É a miscigenação, ou seja, a mistura das raças.
Então, se tem os pardos, né? Que a maioria da população do Brasil até hoje é formada pelos pardos, tá? Então, o pardo vai se dividir em três, vamos ver. A primeira, que é os cafusos. Tá, mas o que é esses cafusos? Cafusos é a mistura de negros com indígenas, tá? Então, sempre que um negro casa com uma indígena, ou um indígena casa com um negro, vai se tornar cafusos, tá? Então, os cafusos é a mistura negros e indígenas. Temos os caboclos, tá? Que é a mistura dos brancos com os indígenas, tá? Então, caboclos, brancos e indígenas. E os mulatos. O que são os mulatos? Os mulatos são os negros junto com os brancos, tá? Então, quem tem a descendência de negro e de branco é considerado mulato. Então, aqui a gente pode dar 3 divisões para o povo considerado pardos, tá? Vamos ver o que diz aqui o texto. Estima-se que na época em que os portugueses chegaram, havia cerca de 2 milhões de indígenas, tá? Em 2000, 700 mil brasileiros se declararam indígenas ao responder o censo. Os brancos chegaram tanto na condição de proprietários de terra como na de camponeses, trabalhadores, urbanos ou aventureiros. Já os negros chegavam como escravos. No total, mais de 4 milhões de negros foram escravizados. Pessoal, então, aqui está mostrando como que formou, tá? Essa mistura de raças, tá? Então, sempre que tem uma mistura, a gente considera o nome de pardo, tá? E daí o pardo se divide em 3 categorias, que é os cafusos, caboclos e mulatos. Prosseguindo. A mistura do Brasil. Aqui, então, vai estar mais específico, para a gente conseguir entender melhor. O mulato, que eram os europeus, os brancos, né? Mais os africanos negros. Então, branco junto com o africano negro dá o mulato, né? Cor de pele considerada mulato. O caboclo tem 2 nomes, caboclo ou mameluco, tá? Esses 2 nomes se dão ao europeu branco mais o índio. Então, quando o branco veio e se misturou com o índio, formou os caboclos ou mamelucos, tá? E o cafuso, que é os negros, os africanos, né? Mais os índios, tá? Esses formaram os cafusos. Aqui tem umas fotinhas aqui, umas artes, representando as 3 raças. O mulato aqui em cima, o caboclo mameluco e o cafuso. Então, a miscigenação, ela parte disso, da mistura de raças, tá? Prosseguindo. Aqui tem um quadro, que é famoso, né, da Tarsila do Amaral, e mostra a miscigenação do povo brasileiro, né? Ele mostra, olha, quanta variedade de cor de pele que tem no povo brasileiro, né? Então, a gente é considerado um dos países que mais tem variação da miscigenação. E tem até quadros e obras de artes que representam isso. A composição étnica no Brasil. Como é que é distribuída, então, essa população no Brasil, tá? A gente pode ver que tem um gráfico, ó. Um gráfico em forma de pizza, que você está vendo ali na aula de matemática, né? Então, esse gráfico na forma de pizza, ele mostra uma porcentagem e mostra a cor aqui na legenda, como a gente viu lá quando a gente tinha as aulas presenciais. Lembra que a gente estudou os mapas? Estudou a legenda, estudou como que funciona a legenda, como o mapa tem que ter um título, para que serve, né? Então, agora vai ser importante aquela parte lá, para nós desvendar o mapa aqui. Então, aqui, olhando para o mapa, vamos começar pela nossa região sul aqui, ó. A região onde nós moramos. O azul é o maior, né? Vamos ver, então, o azul tem mais da metade, ó. Se fosse fechado aqui, era metade. Tem bem mais da metade. É azul, é a branca. Então, a nossa região aqui do sul, a população predominante é branca. Daí vem a verde, que aqui tem segundo lugar, que é a parda. Daí a rosinha, que é a preta. E a marrom, que é bem pequenininha, muito pequena mesmo, que é os asiáticos ou indígenas, tá? Então, a nossa região aqui, ela é predominantemente da cor branca de pele, tá? Agora a gente vai ver lá da região norte, lá do Amazonas. Vamos ver se lá o povo indígena é maior ou não, tá? Então, aqui na região norte, a gente pode ver que a população já muda, né? Ó, que era o azul predominante, aqui é o verde, né?
E o verde significa que é os pardos. Os pardos é aquela miscigenação que a gente viu, é a mistura das raças, né? Que se formam 3 tipos daí. Então, na região norte, os pardos dominam. E em segundo lugar vem o azul, que é os brancos, tá? Daí, em terceiro, os negros. E os indígenas são muito pequenos, quase não dá para ver também. Então, a gente, a partir desse gráfico aqui, vocês olhando as outras regiões do Brasil, vocês podem ver que a população indígena ela é muito pequena em vista do que era, né? Então, ela diminuiu demais, tá? Então, essa é a base que a gente pode ter de determinada região, como que é cada porcentagem da cor da pele em determinada região. Prosseguindo. A estrutura da população brasileira por grupos étnicos, tá? Aqui tem a etnia, né, que eu já expliquei para vocês, que é a cor da pele. Aqui o ano e uma evolução gráfica, tá? Que vai até 2009, que foram dados coletados pelo IBGE. Então, esses dados mostram que em 1950, a população branca era de 61,7%. Mais da metade da população, então, do Brasil era branca, né? E já em 2009, essa população branca diminuiu bastante, né? Foi para 49,4%, um pouquinho menos da metade, quase a metade da população branca. Então, a população ela sempre vem alternando, sempre vem mudando, modificando. Por isso que o IBGE, a cada 2, 3 anos, eles fazem uma pesquisa nova para ver como está a situação da população. E vocês podem ver que o indígena, em 50 e 80, nem foi registrado porcentagem, de tão baixa que era. Agora, em 2009, que eles estão por 0,4%. Tá? Então, aqui vocês podem ter uma noção de todas as etnias e das porcentagens na evolução de período por período, ou seja, de ano para ano. Aqui vai falar um pouco sobre os mulatos e mestiços, tá? Por que aconteceu essa miscigenação? Por que a mistura de raças ocorreu? Aqui vai explicar um pouquinho da história de como essa miscigenação foi e qual a importância dela para a história mesmo, né? Então, vamos lá. A escassez de mulheres brancas motivou a miscigenação registrada desde os primeiros anos da colonização. Pessoal, lá na colonização, os europeus vinham somente homens, poucas mulheres vinham. Então, essa escassez das mulheres brancas motivou o primeiro motivo a ser elevado o número de miscigenação, né? Não tinha mulheres brancas o suficientes, né? E isso acarretava da população dos homens irem atrás de das mulheres indígenas, das mulheres negras, das mulheres asiáticas. Então, isso que formou um pouco da miscigenação, a escassez de mulheres brancas. Na abolição da escravidão em 88, os negros representavam 13% da população brasileira e os mestiços 40%. Então, vocês podem observar que também o que contribuiu na miscigenação foi isso, né? Os mestiços já eram 40% da população, então eram quase a metade da população. Isso contribui muito para cada vez misturar mais as raças, né? Progressivamente ganha espaço as ideias de valorização da miscigenação, tá? Então, cada vez mais as ideias de misturar as raças ganhavam espaços. Teorias racistas da época baseavam-se na crença da inferioridade biológica da raça negra. Isso aqui eram só teorias da época da escravidão, que tinha inferioridade de raças, mas essas teorias não foram à frente. Os mulatos também seriam inferiores, pois o sangue negro corria em suas veias. Isso aqui era mais uma discriminação da época, né? Mas mesmo com todas essas discriminações, essa coisa ainda ocorreu, né, muito da miscigenação. E ocorreu também um denominado nome de democracia racial, tá? O que é essa democracia racial? A miscigenação evitou o confronto de raças. Então, como existia brancos casados com negros, casados com indígenas, isso virou uma democracia racial, ou seja, cada um era livre para escolher quem quisesse, né? Então, nessa época, ele evitou confrontos diretos entre raças, porque essa miscigenação uniu as raças de uma maneira onde evitou vários conflitos, que na época era resolvido muitas situações em conflitos, tá?
Pessoal, então essa primeira parte da miscigenação, eu quero ver se vocês entenderam bem. Vocês vão usar o chat agora, todos vocês, e vão escrever lá o que você considera sua cor de pele. Se você é branco, se você é pardo, se você é negro ou se você é asiático. Vamos lá, todo mundo participando agora, tá? Vai lá no chat e escreve branco, escreve asiático, negro, para nós ver como que está a miscigenação aqui na nossa aula online. Vamos lá, agora é com vocês. Vamos lá. A Stephanie aqui se declarou pardo. Vamos lá, gente. Todo mundo. Está aberto aqui para tudo nós ver e nós comentar, assim, mais ou menos, como que está a formação do nosso quadro de miscigenação da sala. Pardo, branco, pardo, pardo, pardo. Pessoal, assim como o pessoal que já respondeu ali, ó. Pardo, branco, pardo, pardo, a gente está vendo que aqui na nossa sala de aula a gente está tendo uma predominância parda, né? Ou seja, da predominância da miscigenação, que como a gente viu lá, o pardo é a mistura das raças, né? Então, essa predominância aqui de mistura da raça está sendo bem clara aqui na nossa sala. Só agora, para a gente fixar bem o nosso entendimento, tá? Até para a gente se divertir um pouquinho, eu pedi para o Paulo passar um videozinho que eu mandei, que é um desenho animado que vai explicar o que eu expliquei, mas com outras palavras, para ficar mais legal para nós dar uma olhada. Está disponível, Paulo? Vamos ver se o professor Paulo está. Vamos lá. Só um pouquinho. Vamos lá. Tudo bem. Pessoal, é bem rapidinho o vídeo, mas eu gostaria que todo mundo prestasse bem atenção, tá? É que eu tenho tanta coisa aberta aqui, deixa eu ver. Eu vou ter que ver o que está acontecendo, que eu não pego áudio. Apareceu aí? Apareceu. Vamos lá. Tá saindo som? Não, tá sem som. Não, eu não sei o que tá dando aqui. O meu também não sai som. Não consigo. Mas eles leem aí, ó. Eles leem, né? Pessoal, então tem que prestar mais atenção ainda, vai ter que ler ali, tá? Só pra mim. Eu não sei porque eu preciso aprender isso aí. Ninguém consegue passar aqui. Não sei porquê. Acho que acabou. Acabou. Uhum. Pessoal, então era um videozinho ali mostrando tudo que eu mostrei para vocês, né? Da mistura dos povos, como que surgiu essa tal de miscigenação, tá? No videozinho, depois eu vou colocar lá no grupo, vocês podem baixarem lá, vocês podem verem com áudio, ouvirem com áudio, fica bem legal, tá? Então, para nós finalizar a nossa atividade de hoje, vamos para a nossa atividade, né? Vou apresentar aqui. Compartilhar. Ok, vamos lá. Então, nossa atividade de hoje. O que a gente vai fazer de atividade hoje? A atividade é sobre a população brasileira. A gente vai fazer um quadro comparativo lá dos anos 70, comparando com hoje, com os anos 2000, tá? Então, aqui tem um quadro, ele diz o número de homens, o número de mulheres, diz o número de pessoas que viviam no campo rural, o número de pessoas que viviam na cidade, o número de habitantes por quilômetros quadrados, como que a gente chama o número de habitantes por quilômetros quadrados? Quem lembra? Tem uma palavrinha que define isso aqui. Quem consegue lembrar para pôr lá no chat? Vou segurar aqui, depois eu falo. A população, quantas pessoas tinham 70 anos ou mais,
a média de idade, quantos anos tinha a maioria da população na época, e a proporção étnica, que a gente viu agora, né? Quantos eram brancos, quantos eram pardos, quantos eram negros, quantos eram caboclos, tá? Daí aqui embaixo vai ter umas atividades, onde vocês vão pegar aqui o quadro, vão ler o quadro, interpretar o quadro, e vão responder as questões, tá? Aqui pede, em 72, qual a porcentagem da população tinha 70 anos ou mais? Você vai olhar, 72 nessa linha aqui, né? Você vai ver lá, qual a porcentagem da população tinha 70 anos ou mais? 3,4%. Então, já respondi a primeira com vocês. Vocês vão fazer essa atividade, vocês vão olhar o quadro e vão responder. E aqui embaixo, vocês reparem que tem uma folha branca, tá? Aqui vocês vão fazer aquela casinha da miscigenação. Vocês vão escrever pardo, tá? Escreve pardo e daí escreve como que é formado os pardos. Negros mais brancos é igual ao quê? Indígenas mais brancos é igual ao quê? Né? Negros mais indígenas é igual ao quê? Tá? Então, a atividade dessa semana é a interpretação do quadro, ok? Com as questões e a formação da miscigenação brasileira. Ou seja, através dos pardos, ele se divide em mais 3 grupos. Vocês vão explicar lá, com as flechinhas, né? Escreve pardo, uma flechinha para cá, uma para o meio e uma para o lado, e daí faz os grupinhos lá da miscigenação. Ok, pessoal? Pessoal, então, as nossas atividades de hoje eram isso, para a gente gravar bem o que é etnia. Depois eu vou disponibilizar o vídeo lá para vocês assistirem novamente com áudio, tá? E também vou disponibilizar o vídeo lá na sala de aula do Google também, tá? E as atividades lá. Boa semana a todos e fiquem com Deus.